Hoje eu quero falar com você sobre um tema que vocês muito me pedem, que é término de relacionamento. E o que é necessário que você compreenda nesse momento, que não é um momento tão fácil de lidar. E para que você possa passar por esse momento de luto de uma forma mais tranquila, digamos assim, eu vou abordar com você 4 pontos que eu considero ser de extrema importância para te auxiliar nesse processo. O primeiro deles, precisamos entender que términos eles causam uma grande dor. Então, quando nós compreendemos isso, precisamos entender que não há uma fórmula mágica e que nem você nem eu iremos conseguir passar por isso num piscar de olhos. Nós precisamos respeitar o tempo, mas mais do que respeitar o tempo, nós precisamos entender que precisamos nos movimentar com atitudes que sejam saudáveis, acreditando que os nossos movimentos, as nossas ações saudáveis junto com o tempo irá trazer esse conforto para o nosso coração. O segundo ponto, a partir do momento que eu entendo que ele causa uma grande dor, eu preciso reforçar o tema de cuidar das minhas atitudes. Por que isso é tão importante? Pensa só, quando você tem uma ferida, quando você tem um machucado, alguma dor, você fica ali toda hora mexendo, toda hora botando a mão? Não. O que você faz? Você vai passar uma medicação, você vai deixar aquilo ali quieto, você vai deixar com que o tempo cuide de cicatrizar essa ferida. Você vai ter as atitudes de não mexer e apenas cuidar. E quando nós falamos de relacionamento, é a mesma coisa. A maior dificuldade das nossas dinâmicas é o fato de que, quando passamos por um relacionamento, um término de relacionamento e sentimos aquela dor, sentimos aquele vazio, às vezes uma frustração, ou então às vezes até uma expectativa de um dia retornar, a gente tem por hábito, visitar presentes, conversas, ouvir ali áudios, ver vídeos, mensagens. E nessa tentativa de, às vezes, resgatar aquela relação dentro de nós, ou então de não deixar essa relação se acabar por vez internamente, por mais que já tenha acabado fisicamente, a gente acaba mexendo na ferida. A gente acaba ali relembrando, a gente acaba ali se machucando e torturando e fazendo com que o nosso processo seja mais difícil. Por que isso é tão importante falarmos sobre isso? Todas as pessoas elas precisam jogar fora presentes, apagar conversa, apagar fotos? Obviamente que não. Existem pessoas que têm uma estrutura emocional para lidar com essa frustração, essa quebra de expectativa de uma forma mais forte que outras pessoas. Agora, outras pessoas precisam se desprender daquilo que, no momento, elas não querem para que elas possam realmente se sentir bem e se sentir em paz. Então, o que eu te digo? Faça uma análise sobre tudo aquilo que você tem hoje, sobre o que você anda mexendo. Você anda ouvindo áudios, vendo fotos, mexendo em presentes. Talvez seja necessário você jogar tudo fora, apagar tudo, evitar contato, evitar buscar informações sobre a pessoa. Diego, mas isso é muito difícil para mim, eu não quero me desprender, eu não quero jogar nada fora. Talvez você precise encontrar uma forma de se desvincular, de se distanciar. Talvez essa forma seja, coloque tudo em uma caixa, deixe em um local bem distante, para que você não caia naquele sabotador de ir ali mexer, ir ali rever algo que já passou, que está ali no seu passado, por mais que incrível tivesse sido a história de vocês. Um outro ponto que é muito importante, e precisamos também ter isso muito claro, é a questão de não buscar vícios, não buscar se livrar da dor momentânea em algo que vai causar mais dor ou confusão. Como assim? Existem vícios do tipo uma bebida, uma comida, no caso a alimentação, que muitas pessoas vão de forma compulsiva ou então abrem mão totalmente. Existe também a questão de excessos que vão fazer mal, vão ser extremamente prejudiciais, ou então até mesmo aquela tentativa de suprir essa dor, suprir a falta dessa pessoa com uma outra pessoa. E aí você, às vezes, acaba gerando mais dor, gerando mais pessoas machucadas, uma terceira pessoa que não teria nada a ver com isso. E qual é o maior problema dessas dinâmicas?
Existem pessoas que têm muita dificuldade em ficar sozinhas. Quando as pessoas têm essa dificuldade, é muito comum essas pessoas buscarem rapidamente colocar uma outra pessoa ali para ser um apoio emocional. E às vezes a gente pensa, né, e ouve até de algumas pessoas que se cura um amor com outro amor. E na verdade você só gera mais confusão pelo fato de que você não está observando como que são os seus sentimentos e as suas emoções ao lidar com frustrações, ao lidar com quebras de expectativas, ao ter que lidar com luto. E na maioria das vezes nós temos por tendência a fugir daquilo que causa desconforto, daquilo que causa dor. Mas é somente olhando para essas situações, para essas circunstâncias, vivendo esses momentos que a gente consegue adquirir a sabedoria, entender quem somos e mudar aquele padrão que às vezes nos leva para essas dinâmicas relacionais tão difíceis. Então, o que eu quero que você faça e você compreenda nesses momentos, às vezes vai ser necessário enfrentar o desconforto de estar ali sozinha, sozinho, enfrentar o desconforto de às vezes se sentir trocada, trocado, rejeitada, rejeitado, traído, traída, mas encarar tudo aquilo, buscar aprender, entender os seus acertos, os seus erros, mas mais do que tudo, vivenciar cada momento, tendo atitudes saudáveis, porque isso também é extremamente importante. O quarto ponto, que para mim acaba sendo o ponto mais importante quando falamos sobre términos, é entender que o momento agora é um momento para você se priorizar. É um momento para você se cuidar verdadeiramente. Por que eu te digo isso? É muito comum em dinâmicas relacionais abrirmos mão por alguém e às vezes abrimos mão dos nossos sonhos, abrimos mão de coisas que são importantes, abrimos mão de amigos, de família, que ao abrir tanto as mãos, de nos ceder tanto, de renunciar tanto, às vezes até em prol de apenas mudar uma dinâmica relacional, mudar alguém, a gente se vê em um momento sem a pessoa, sem aquela relação e sem o restante que antes foi necessário abrir mão. E aí a gente precisa fazer o quê? Se encontrar, porque muitas dinâmicas relacionais fazem com que a gente perca a nossa identidade. Como assim, Diego? Você abriu mão de tudo, você fez de tudo por essa relação. E agora você não entende qual é o seu valor, onde foi que você errou, ou às vezes você ainda sai dessa dinâmica se sentindo a pior pessoa do mundo, sentindo alguém realmente sem valor nenhum. E eu preciso que você compreenda que nada daquilo que você viveu define quem você é, mas a forma como você vai escolher lidar com tudo isso, que você vai reagir nesse momento, que fará realmente você superar de uma forma mais rápida ou não. Lembra sempre que não existe um caminho fácil, que você não vai conseguir tomar uma pílula, que você não vai fazer uma mentoria ou que você vai fazer uma terapia, uma imersão e em 2 dias você esqueceu a pessoa. Não. É necessário vivenciar o momento, sentir tudo que devemos sentir. Algo que eu sempre digo para as minhas alunas é: o momento que você está hoje, ele pede e ele quer que você sinta todas as suas emoções e os seus sentimentos. Não fuja disso. Por quê? Se você fugir das emoções e sentimentos que você deve sentir nesse momento, se você fugir da lição que esse momento tem para você, lá na frente você vai se encontrar no mesmo local. Então, por favor, acredite no que eu estou te dizendo. Enfrente essa dor, enfrente e faça aquilo que for necessário por você. Momentos de términos, eles nos levam a vivenciar uma história de amor verdadeiro com quem somos, onde precisamos entender aquilo que não queremos mais para a nossa vida, onde precisamos realmente fazer uma análise de pontos que precisamos ter amadurecimento, pontos que devemos aprender, por exemplo, a impor limites, porque por diversas vezes estamos em dinâmicas que acreditamos que somente renunciar, somente fazer o que o outro quer é o suficiente, ou então às vezes receber pouco está bom. E não, nós precisamos ter dinâmicas relacionais que sejam saudáveis, mas para isso precisamos aprender com todas as dinâmicas que nos for apresentado ao longo da nossa vida. Então, mais do que todos esses pontos que eu te disse, um outro ponto que
Um ponto a mais que eu quero abordar aqui com vocês é: não busque, não queira informações, não queira manter contato, não queira insistir em quem desistiu de você. Lembra que o seu maior compromisso é com quem você é. E eu gosto de pensar que Deus jamais permite que algo saia da nossa vida sem Ele ter planos de trazer algo ideal para nós. Não quero falar de melhor ou pior, porque estamos falando de pessoas, mas existe aquele ideal para a nossa vida. Às vezes insistimos tanto em dinâmicas que recebemos tanta migalha e Deus tem preparado ali um banquete. Acredite que quando você se olhar de outra forma, você vai perceber que dinâmicas funcionais e saudáveis, elas farão parte da sua vida. E isso eu te digo em questão de amizade, te digo em questão profissional e também a sentimental. A sentimental talvez seja a que mais gera impacto, a que mais frustra a nossa caminhada pelo fato de que estamos ali com aquela pessoa, criamos uma rotina diariamente, queremos a companhia da pessoa. E então precisamos refazer os nossos planos, precisamos olhar para a nossa vida e algo que antes a gente organizava dois, precisamos organizar de forma única. E aí tudo às vezes vai acabar nos levando a pensar: nossa, era tão incrível com aquela dinâmica. E um ponto muito importante: a distância às vezes faz você olhar para dinâmicas difíceis e sentir saudade pelo fato de você somente lembrar do que foi bom e esquecer aquilo que te fez partir. Ponto que precisamos refletir é que às vezes a gente chora, fica triste por sairmos de dinâmicas que a gente orou chorando para que Deus desse ali uma resposta, desse ali um direcionamento. Não se culpe. Não se humilhe, não sinta que você não tem valor, não sinta que você foi responsável pelo término. Acredite que você deu o seu melhor e cada um contribuiu da forma que poderia, da forma que sabia naquele momento. Relacionamentos, eles duram o tempo que for necessário para os dois. Eles duram de acordo com o que um vai ensinar ao outro. Se a dinâmica chegou ao fim, cabe a nós respeitarmos que os caminhos agora seguirão cada um para um lado. Por que eu digo isso para você? Se faz necessário você respeitar para que você possa seguir o seu caminho. Faz-se necessário perdoar para que você não carregue ressentimentos, sentimentos que vão fazer você ficar estagnado no local que você está. Se faz necessário entender e respeitar tudo aquilo que aconteceu, guardar dentro do coração, mas decidir, por amor a si mesmo, seguir. Por quê? Amor não é tudo dentro de uma dinâmica relacional. Por amor a gente fica, mas por amor próprio, às vezes se faz necessário ir. E lembra que uma dinâmica relacional, ela é feita pelas duas pessoas que têm uma visão de futuro, duas pessoas que cuidam de forma saudável daquela dinâmica relacional. Por quê? Não é amor que sustenta a relação, é a forma como eu me relaciono. Então, busque agora ter uma forma de relacionamento com você que seja priorizada. Como assim, Diego? Você vai focar na tua saúde, você vai focar no teu conhecimento, você vai focar em ser a cada dia a sua melhor versão. Porque fazendo isso, você vai perceber que automaticamente você vai começar a se curar, porque as suas atitudes são saudáveis, o tempo ele está a seu favor, porque você está tendo atitudes saudáveis e permitindo amadurecer, se curar junto com o tempo. Nessas situações, o tempo é um grande aliado nosso. E mais do que tudo, quando nós começamos a nos movimentar, nos amando de forma verdadeira, nós começamos a nos conectar com pessoas que olham para nós e percebem o valor que temos pelo fato do respeito que damos a nós mesmos. E por isso essas pessoas, elas já aprendem a nos respeitar e nos amar de forma verdadeira. Lembra sempre, as pessoas irão nos tratar de acordo com como nós nos tratamos. Por isso que eu sempre digo, em um término, nós precisamos olhar para toda a história, entender quem verdadeiramente somos, buscar nos curar, buscar realmente nos valorizar e ter atitudes que sejam mais saudáveis. E mais do que tudo, jamais
duvidar de quem somos, jamais duvidar daquilo que merecemos. Lembra sempre e guarda sempre no teu coração que você é um privilégio. Você não é feito para qualquer pessoa. Quem perde você, perde muito. Se faz necessário entendermos o nosso real valor para que a gente possa prosseguir buscando se valorizar cada vez mais, nos cuidar cada vez mais e entender que o que merecemos não é algo baseado em dor, em sofrimento. Quem ama você cuida, quem ama você quer ficar ao seu lado. Quem ama você faz de tudo para que as dinâmicas sejam cada vez mais saudáveis. Não pense que ao dizer isso eu quero apenas massagear o seu ego e às vezes dizer que nós não temos a nossa parcela. Óbvio que temos. Toda dinâmica relacional, ela depende, né? 50% de uma pessoa, 50% de uma outra. Só que o que vemos muito acontecer hoje em dia é uma pessoa fazer 100% de uma dinâmica relacional. E se você insistir em amar sozinho, você vai sofrer também sozinho. Não queira ter um relacionamento somente por ter. Busque ter um relacionamento com alguém que realmente ame você da forma que você se ama. Então, faço esse convite novamente para você. Momento de agora, pare com tudo. Olhe para quem você é e decida viver uma história de amor com você em primeiro lugar. E decida também que você jamais irá aceitar ser tratada ou tratado de forma que machuque ou prejudique quem você é, de forma que desrespeite quem você é. E também fique muito claro na sua mente que todo processo de cura ele leva tempo e ele exige muita dedicação. É possível você se curar, mas quando você estiver curada e curado, não dê acesso para qualquer pessoa. Só dê acesso aos seus sentimentos àquelas pessoas que realmente deixam claro o que quer, aquelas pessoas que têm uma visão de futuro, aquelas pessoas que verdadeiramente respeitam quem você é.